Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre realismo fantástico. Comigo no estúdio está o professor de História, um especialista na área de realismo fantástico e coproprietário do canal Realidade Fantástica no YouTube, Marcos Kuznick. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite, né, e saudação a todos que nos acompanham aqui na TV Vila Velha. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique com a gente. Opinião, apoio, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Iniciativa Cartuchos, tudo é informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, realismo fantástico. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor de História Marcos Roberto Kuznick, que é coproprietário do canal Realidade Fantástica, junto com os jornalistas Márcio Slompo e Jamil Salum Júnior. O professor Marcos Kuznick também é mestre em educação. Professor, o senhor poderia nos explicar o assunto pelo básico? Vamos partir pela definição. O que é realismo fantástico? O realismo fantástico existe um gênero literário que é muito popular na América Latina. Talvez o maior representante desse gênero literário seja o escritor Gabriel Garcia Marques, mas não é disso que se trata. O realismo fantástico, dentro do meio dito esotérico, ele é um gênero eu diria quase de uma contracultura, que surge principalmente, começa na França, nos anos 60, a partir da publicação de um livro chamado O Despertar dos Mágicos, de dois autores franceses, chamados Louis Pauwels e Jacques Bergier, que, um livro fascinante, eles trataram de uma série de temas que, à luz da época, das principais correntes da imprensa, pareciam insólitos. Então se falava, em termos do esoterismo presente, por exemplo, no nazismo, que era um tema ainda pouco conhecido. Se falava de alquimia, se falava do segredo das catedrais europeias como sendo não apenas obras arquitetônicas, mas também verdadeiros livros de pedra que carregavam consigo segredos seculares ligados à alquimia. Enfim, se descortinou todo um gênero de literatura que foi consagrado pelo surgimento da revista Planeta, Planete, na França, e que teve edições em vários países, inclusive no Brasil, onde ela foi muito famosa, muito atuante nos anos 70 e nos anos 80. Hoje a revista ainda existe, porém tem uma linha editorial diferente, e tratando de diversos temas ligados a esoterismo, ocultismo, terapias alternativas, fatos científicos, futurologia no sentido de tentar antever os avanços da ciência, da tecnologia, o impacto que isso teria nas sociedades. Então, abriu todo um gênero fascinante que atraiu a nossa atenção, quando eu digo nossa, minha, do Jamil e do Márcio, desde a adolescência, e nós resolvemos, dado essa paixão por esses temas alternativos, começar em outubro do ano de 2016 um canal na internet dedicado a entrevistar pessoas, produzir documentários e trazer esses temas de uma maneira que tivesse algum filtro, alguma curadoria, e que a gente abordasse esses temas a partir de um ponto de vista jornalística e histórica, conforme a gente vem abordando. Bem, vocês então têm tratado com seriedade um assunto, como eu já disse, que é controverso. Mas para que as pessoas possam ter em mente do que nós estamos falando, eu tomei a liberdade, obviamente, de acessar o canal. Claro. E ver alguns dos assuntos que vocês estão tratando no canal Realidade Fantástica. Sim, sim. Então, vocês têm aqui, por exemplo, meditação e processos mentais, eu acho que é algo tranquilo. Vídeo, inclusive. Exatamente. O potencial terapêutico das mandalas, daí a gente já começa a entrar num campo meio controverso. A ciência da felicidade, cromoterapia, quando a cor pode curar, e aí vai, né? E passa por um tema aqui que me é muito caro, porque eu convivi com pessoas muito queridas desse meio,
a grande fraternidade branca e os mestres secretos do mundo, né? O que são ciências ocultas, a comunicação dos mortos segundo o ocultismo. Então tem vários vídeos aqui muito interessantes, um deles aqui, a função mística do incenso. Isso. Né? Esses temas, eles não são abordados normalmente, por quê? Porque o realismo fantástico teve que se apropriar deles. É interessante o seguinte, Ney, os temas até são abordados. Como você bem sabe, como jornalista atuante que é, há tantos anos e que também acompanhou, como nós acompanhamos, o fenômeno da internet. Já havia uma circulação de informações razoável dentro de uma mídia especializada, digamos assim, até meados dos anos 80. Porém, como muitas pessoas sabem, ou pelo menos deveria de saber, os anos 90 do século XX marcam, na minha visão como historiador, um evento que é mais significativo talvez que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o fim da Idade Média, que é a Revolução Informacional. A internet começa, para valer, digamos assim, entrar nos lares no início dos anos 90 e no Brasil a partir de 94, 95, e não tardou para que ela se tornasse uma plataforma de circulação de informações brutal. Hoje a gente vive não carece tanto da quantidade de informações quanto da qualidade dessa informação e da capacidade de assimilar e rastrear a origem das informações. Está na moda hoje o termo fake news, né? Tão debatido hoje, que estamos em ano eleitoral principalmente, porque já é reconhecido o potencial que essa circulação colossal de informação tem de influenciar as pessoas. E isso no reino da política, mas também da história, da medicina, e isso não é diferente também dentro dos estudos chamados esotéricos, ocultistas e também desses temas ligados tradicionalmente ao realismo fantástico. Então, dada a nossa formação, principalmente, de estarmos ligados ao jornalismo e à história, nos pareceu interessante que a gente tivesse um filtro e começasse a abordar esses temas com um mínimo de critério. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de falar de temas bastante polêmicos, como o caso do xamanismo, por exemplo, que é uma prática que tem se espalhado pelo país, inclusive com o uso de substâncias psicoativas. Né? Então, achamos importante abordar esse tema a partir de um ponto de vista equilibrado, convidando um praticante e estudioso no ramo, mas também outros temas de uma forma que eles fossem minimamente investigados na sua base. E eu acho que, não diria só o nosso canal, mas o nosso é um dos poucos canais nesse campo que procura ter um critério de investigação jornalística e ligado a alguma tradição mínima dentro do esoterismo e do ocultismo. Então, vários desses temas que não nos são caros, nós procuramos traduzir para um público, tendo uma análise um pouco mais profunda de cada um deles. Bem, vocês falaram em ocultismo em alguns momentos do canal. O que é ocultismo, para que as pessoas possam entender? Porque muita gente relaciona com o satanismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós falamos em esoterismo e ocultismo, nós estamos tratando fundamentalmente de uma tradição filosófica, cultural e também, por que não dizer, religiosa. Religiosa num sentido mais amplo. Se diz nos estudos religiosos e filosóficos que existe um conhecimento exotérico com X, exotérico com X, que é o conhecimento destinado às massas, destinado ao vulgo, destinado ao consumo geral, e existe um conhecimento esotérico com S, que é aquele tipo de saber que ele é destinado não a uma elite. A questão não é tratar essas pessoas como se fossem especiais merecedores por posição social, o que quer que fosse, mas por pessoas que se dedicam a estudar aquilo com afinco. Então, o conhecimento esotérico é o conhecimento dado aos iniciados, as pessoas que se dispuseram a estudar, se dispuseram a praticar isso desde a antiguidade. Por isso foi criada essa distinção entre uma filosofia que é amplamente conhecida e muitas vezes vulgarizada de uma maneira
distorcida e estudos de um círculo mais interno de pessoas que realmente se dedicaram a estudar aquilo. Isso são os saberes esotéricos. Se diz que quase toda a prática religiosa e filosófica ela tem uma face esotérica, com X, ou seja, aquela face mais externa, e tem uma face esotérica que seria para um círculo interno de pessoas que se dedicam mais àquela prática. Isso seria comum para todas as religiões, por exemplo. Mesmo o catolicismo teria um saber esotérico, mais destinado ao consumo das massas, e um saber esotérico místico, praticado por pessoas que se identificam do ponto de vista filosófico, doutrinário, e que estão, digamos assim, num círculo mais interno. Quando nós falamos em ocultismo, nós não estamos tratando de práticas clandestinas, de práticas ligadas a qualquer coisa de maldoso e sombrio. Muito pelo contrário. O ocultismo ele significa uma atitude de zelo, de preservar o conhecimento e evitar, muitas vezes, que esse conhecimento, uma vez vazado e utilizado de forma inapropriada, ele possa ser profanado, como infelizmente acontece não só no campo filosófico e religioso, mas em todos os campos. Então, quando nós tratamos de ocultismo, o que nós estamos tratando é de um conhecimento que tem sido utilizado, acalentado e produzido e protegido ao longo dos séculos. Quando a gente fala em termos de ocultismo, hoje em dia não tanto mais em termos de secretismo, mas em termos de atitude com relação àquele conhecimento. Ocultismo e ciências ocultas são a mesma coisa? Muito parecido. As ciências ocultas, eles receberam esse nome porque durante muitos anos, principalmente na Idade Média, mais posteriormente, certas práticas elas não eram bem vistas, digamos assim, quer pela igreja ou quer pela sociedade. Um exemplo era a alquimia, que era uma prática muito pouco compreendida. A maioria das pessoas acredita que o objetivo, isso é o que a gente aprende na escola, que a alquimia é uma protoquímica, é uma pré-química, que o alquimista seria alguém munido de uma superstição, de um conhecimento anacrônico que perseguindo o improvável objetivo de transformar metais sem valor, sem muito valor comercial, como o chumbo, por exemplo, em ouro. E não se trata disso. Qualquer um que se debruce a estudar os textos ocultistas vai se deparar com um dos mais ricos repositórios simbólicos de toda a humanidade, onde é estudado por grandes investigadores, como, por exemplo, Carl Jung, que nas suas obras completas tem todo um volume dedicado ao estudo da alquimia e que mostra que o verdadeiro objetivo do alquimista era a transformação do chumbo em ouro do ponto de vista alegórico, ou seja, a transformação do vulgo, do indivíduo, nas suas potencialidades, nas suas capacidades mais básicas, em alguma coisa brilhante, alguma coisa valiosa. Ou seja, a transformação da alquimia é a transformação do próprio alquimista. Também entre as chamadas ciências ocultas se incluía, por exemplo, a astrologia, que foi praticada durante muitos séculos, inclusive por a medicina, a religião muito ligada à astrologia e que depois acabou entrando como uma contracorrente também considerado como ciências ocultas. É claro que muitas pessoas, aproveitando essa vertente, acabaram identificando certas práticas que absolutamente nós não podemos considerar como sendo ciências ocultas, como, por exemplo, magia negra, satanismo e outras práticas que a gente considera que são deletérias, né, que realmente não tem nada a ver com as ciências ocultas e com o esoterismo no seu sentido tradicional. E de onde nascem essas correntes tão polêmicas, como o satanismo, por exemplo? Olha, muitas vezes, quando nós fazemos as nossas reuniões de pauta e discutimos, a gente se depara com algumas figuras e a gente pensa, poxa, será que essas pessoas que promovem, por exemplo, questões tão polêmicas, como é o caso do satanismo, elas realmente acreditam naquilo que estão fazendo ou são pessoas que querem criar polêmica pela polêmica? Me parece que, inclusive, a segunda opção é mais comum. São pessoas que absolutamente não acreditam naquilo que estão fazendo, mas para pousarem de criarem polêmica, terem acesso à mídia. Agora, existe, de fato, certas correntes que as pessoas acabam colocando de conhecimentos ancestrais, conhecimentos antigos, mas que necessariamente não são conhecimentos verdadeiros.
né? Então, a questão do satanismo, por exemplo, é um dessas montagens, né, dessa quimera, muitas vezes que se serve de uma série de conhecimentos e acabam criando alguma coisa completamente, na minha opinião, absurda e sem nenhum respaldo tradicional. Aliás, nesse assunto particular, tem uma série de TV que fez muito sucesso recentemente, daí foi cancelada na rede de TV americana, em TV aberta que passava, e agora vai para a Netflix, que é Lúcifer. E ali eles falam algo muito interessante, que eu já vi em alguns vídeos da internet. Lúcifer não era um nome, era um título, né? O portador da luz. Dizem que o nome do arcanjo era diferente. Agora, se era ou não era, não vem ao caso. Mas é interessante como se abre polêmica às vezes do nada, né? Se nós formos fazer uma análise das escrituras cristãs, né, e hebraica, enfim, uma análise da Bíblia, a gente vai ver que há um surgimento da figura, por exemplo, do demônio, em determinado período. Mais precisamente, esse demônio, como a gente conhece hoje, ele não era retratado num primeiro momento. Você pega o Gênesis, por exemplo, a serpente, que é engraçado, né? Nós observamos a Bíblia e como aqueles personagens são tão humanos, né? Como são tão humanos? Na Bíblia, Deus cria dois seres humanos à sua imagem e semelhança, e era só para não fazer uma coisa. E eles vão lá e fazem justamente essa coisa. Mas a serpente que tenta Adão e Eva, ela é identificada como sendo o demônio, mas naquele momento a gente não sabe se é o mesmo personagem. Como a gente não sabe se o mesmo personagem, o Lúcifer, é o mesmo personagem identificado posteriormente com o demônio na tradição judaico-cristã. De qualquer maneira, claro que tem um impacto cultural importante. Numa sociedade onde a gente identifica o mal, né, as más ações, as más práticas, a mentira, o roubo, o assassinato, e tenta personificar, é claro que essa figura ela tem um peso muito grande. Agora, se não me engano, acho que foi Dostoiévski que disse que se o demônio não existe e foi o homem que o criou, então ele o fez também à sua imagem e semelhança. Pois bem, eu vejo que vocês têm muitos tópicos relacionados à saúde. Isso. Por exemplo, o potencial de cura das mandalas, ou então cromoterapia. Isso. São terapias extremamente alternativas. Então, vocês já testaram essas terapias? Elas funcionam efetivamente? Funcionam por quê? Autossugestão? Tem algum efeito realmente terapêutico nelas? Interessante, Neia. Nós abrimos esses espaços para que nós conversamos com pessoas que trabalham com florais, que trabalham com radiestesia, que trabalham com cromoterapia, terapia usando mandalas e xamanismo. Todas são terapias que se dizem terapias complementares. Elas, de modo algum, elas substituem a medicina alopática, a medicina que está correntemente. E isso é muito importante que se diga, que são terapias complementares. Então, se uma pessoa está passando por um determinado processo psíquico ou algum tratamento médico tradicional e ela procura esse processo como terapia complementar, ela pode encontrar também, possivelmente, algum tipo de apoio. Então, existem as mais diversas técnicas, muitas delas, digamos assim, são reconhecidamente eficazes, né? Como, por exemplo, a própria questão da meditação do ponto de vista terapêutico, onde existem vários estudos científicos que comprovam a capacidade da meditação de trazer benefícios tanto mentalmente como para o corpo, como outros tipos de terapia que ainda são controversas, mas que são apresentadas hoje como um processo complementar. Pois bem, nós falamos aqui de mandalas, de cromoterapia, falamos de uma forma genérica dos tratamentos, mas a mandala funciona? A mandala é o seguinte, a origem da mandala, na verdade, essas formas assim muito simples, digamos assim, o círculo, o quadrado, o triângulo, essas formas muito simples, elas estão presentes desde a antiguidade. A mandala, exatamente como a representação do círculo, nossa, ela está presente em diversas culturas desde a pré-história. Agora, esse desenho mais elaborado, né, que
que a gente conhece por mandala, ele está presente em vários processos religiosos, inclusive, por exemplo, no catolicismo, se nós formos observar as rosáceas, tão presentes nas catedrais medievais, vitrais magníficos, elas são uma espécie de mandala, ou seja, conduzir o indivíduo num processo de reflexão até o seu centro. Muito parecido também com outra prática comum em algumas igrejas, principalmente na Europa, de se desenhar um labirinto, também em forma de mandala, onde a pessoa pode ir peregrinando dentro da própria igreja, buscando o seu centro. Esse é o sentido da mandala, que é muito usada como elemento de reflexão, elemento de meditação nas religiões orientais, usada na Índia, usada no Tibete, e recentemente, no século XX, ela também foi alvo de estudo de muitos psicólogos, notadamente o Jung, que estudou o desenho das mandalas e como as pessoas desenhavam mandalas e assim conseguiam representar alguns elementos da sua psique. Então, uma profissional que trabalha com terapia artística e que trabalha também com mandalas, que nós entrevistamos, falou desse potencial terapêutico em terapia ocupacional e até com pacientes psiquiátricos, como foi tentado de uma forma de um tratamento mais humanizado. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil há aquela coisa de jogar água do banho com a criança dentro, né? Se hoje nós carecemos muitas vezes de hospitais que têm um cuidado psiquiátrico adequado, o cuidado psiquiátrico antigo, nos anos 30, 40, 50, ele era terrível. E uma das primeiras tentativas de se sair daquele processo de manicômio e introduzir a educação artística, a terapia ocupacional na recuperação de pacientes envolvia também o processo das mandalas e a interpretação das mandalas, tentativa de verificar. E ela é usada até hoje, mesmo para pessoas que não são pacientes psiquiátricos, são pessoas simplesmente tentando se autoconhecer, e existem pessoas que usam esse recurso como recurso das mandalas também, que é muito conhecido de várias religiões há muito tempo. Em relação à cromoterapia? Cromoterapia também é um campo bastante polêmico, né? As pessoas, mas como assim? Eu vou ter uma dor muscular, eu vou tratar com uma cor, eu vou ter um problema, uma dor de cabeça, eu vou tratar com cores. Na verdade, a cromoterapia é uma disciplina muito abrangente, que inclusive envolve, nós entrevistamos o José Mário Silveira, que é um cromoterapeuta e também radiestesista, onde ele mostra que a cromoterapia ela não só está voltada a um tratamento complementar de saúde, mas também na consultoria de ambientes, por exemplo. Né? Como ele nos falou, por exemplo, da questão de por que alguns estabelecimentos pintam determinada cor, muitas pessoas que usam essa consultoria para harmonizar suas casas. A gente sabe, por exemplo, você tem um cenário azul, por exemplo, como esse nosso, ele transmite um tipo de sentimento. Se ele fosse todo vermelho, transmitiria outro tipo de sentimento. Então, as cores, como elemento de comunicação visual, mas como elemento também de cura. Imagine, por exemplo, você numa sala de aula com crianças, adolescentes, geralmente o pessoal pinta com tons de azul claro, tons pastéis para transmitir calma. Precisa pintar aquilo tudo de vermelho, como é que as crianças vão ficar. Então existe toda essa questão que não é tanto, digamos assim, esotérica, como na verdade um efeito psicológico da cor no ser humano. Então, muitas dessas ciências são derivadas da prática cotidiana, seria isso? Sem dúvida. Algumas coisas, por exemplo, nós tivemos um tema que nos surpreendeu muito durante esses 2 anos praticamente de programa, foi o xamanismo, por exemplo. Nós tínhamos uma ideia assim muito, talvez, estereotipada do que era o xamanismo, do que era a prática do xamanismo, e nós convidamos um xamã, o José Benito Leonardi, e até nós não o conhecíamos, né? Esperávamos que havia um sujeito todo recoberto de cocar e penas, etc. E a gente se deparou com uma pessoa completamente diferente e que mostrou que a gente perguntou, por que eu não me visto de índio? Porque eu não sou indígena. Não é minha cultura. O xamanismo, ele, na verdade, é a expressão de uma prática religiosa e de relação com a natureza que existe em todas as culturas. A que a gente mais conhece é aquela que está mais próxima, que é praticado pelos indígenas no Brasil, que vem dessa herança cultural. Porém, o xamanismo ele existe entre os alemães, entre os poloneses, entre os portugueses. Existe a própria palavra xamã de origem siberiana,
né? Quando se faz encontros de xamanismo, você tem populações que vêm da Finlândia, da Suécia, e que mostram que é um tipo de ligação com as forças da natureza, talvez a expressão mais antiga da religiosidade. E também ele teve a oportunidade de nos esclarecer algumas práticas, hoje até que a gente considera um tanto que perigosas, como, por exemplo, o uso de substância psicoativa sem nenhum critério. Né? Nós tivemos a oportunidade de perguntar a ele, por exemplo, o que ele achava do consumo da ayahuasca, por exemplo, que muita gente tem feito. Ele diz, olha, somente 5% das tradições xamânicas usam algum tipo de substância psicoativa. E ainda assim essa substância é usada pelo xamã e é ministrado com muito cuidado. As demais, 95%, trabalham, por exemplo, para provocar algum fenômeno de alteração de consciência, o uso do tambor, por exemplo. Né? Aquele ritmo do tambor vai baixando a frequência das ondas cerebrais, vai colocando o indivíduo num estado de relaxamento, onde pode atingir outras práticas. Então a gente também fez um alerta do perigo que existe do uso indiscriminado de substâncias aí que muitas vezes vêm de culturas que não tem nada a ver com a cultura do indivíduo. Esse é uma outra coisa que nós tomamos muito cuidado no canal, é de cada vez que a gente aborda algum tipo de tradição esotérica, algum tipo de tradição mística, indicar literatura confiável, indicar fontes confiáveis para que as pessoas se informem a respeito e, mais uma vez, assim, escapem dessa questão do fake news esotérico. Professor, obrigado pela entrevista nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Opinião, apoio, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Realismo Fantástico. Comigo no estúdio está o coproprietário do canal Realidade Fantástica no YouTube, Marcos Roberto Kuznick, também professor de História com mestrado na área. Professor, o senhor, Jamil Salum Júnior e Márcio Slomp, que são jornalistas, estão com o canal no YouTube desde 2016 e uma vez por semana postam um vídeo diferente, mostrando então assuntos que são extremamente interessantes, principalmente para quem gosta de ocultismo, de esoterismo, para que as pessoas possam obter informação de qualidade crível, porque existe, obviamente, muito lixo na internet. Sem dúvida. Como que é o processo de pesquisa de vocês? Porque só a internet vocês não conseguem utilizar, claro, então vocês vão através da literatura séria da área. É verdade. Tanto eu, o Márcio e o Jamil, a gente se interessa pelo tema praticamente desde a adolescência. Então, isso nos permitiu, quer como leitores, quer como investigadores, percorrer uma vasta literatura, desde a literatura mais recente sobre o tema, até a literatura tida como clássica, tida como fundamental dentro desse ramo. A partir disso, nós pudemos acompanhar essas vertentes, desde aquelas que legitimamente se basearam na pesquisa, se basearam na investigação, se basearam no desenvolvimento porque todo esse conhecimento esotérico e ocultista, é bom que se diga, ele não é um conhecimento estático, não é alguma coisa que é simplesmente herdada da antiguidade e ele tem que ser aceito como tal. Não, as pessoas produzem novos conhecimentos e novos pontos de vista desta área, mas permitiu que a gente também observasse o que a gente chama de perigosos modismos dentro dessa área. Esses modismos, eles existem dentro do esoterismo e mesmo nas terapias alternativas. Então, muitas vezes você vê, é interessante como exemplo, um dos temas mais usados de forma abusiva dentro das terapias, ditas terapias alternativas, é o termo quântico. Hoje, qualquer coisa para ser boa tem que ser quântica. Então, nós temos água quântica, colchão quântico, sapato quântico, cueca quântica, tudo é quântico. E que a maioria das pessoas que se apropria desse tema sequer tem um mínimo conhecimento do que seja física quântica. Não tem nenhuma relação com isso. Eu gosto muito de ler os jornais, até convido quem gosta de pesquisas, acessarem o site da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, né,
onde estão digitalizados jornais desde o século XIX. Eu gosto de ler muitos jornais, principalmente do Paraná. O que foi notícia há 120, 130 anos atrás? E dia desses, no jornal da capital, de Curitiba, eu vi a propaganda, isso lá pelo ano de 1901, 1902, a propaganda de um anel elétrico. Então, a eletricidade, à época, era uma novidade, fazia prodígios, né? As pessoas pela primeira vez estavam contemplando lâmpadas elétricas, equipamentos elétricos. Então, pareceu ao ladino comerciante atribuir propriedades magnéticas e elétricas a um anel que curaria isso e aquele outro. Ora, troque elétrico por quântico e a gente tem o mesmo fenômeno. Ou seja, muitas pessoas, sem não terem nenhuma ideia do que estão falando, apenas colocam, e isso são modismos perigosos. Agora, não impede que, por exemplo, algumas terapias que antigamente até eram tidas como extremamente alternativas, como é o caso, por exemplo, da acupuntura, né, que foi tido como terapia alternativa, e hoje temos aqui mesmo na nossa cidade médicos seríssimos que trabalham com acupuntura, uma terapia reconhecida, paga inclusive pelo SUS em muitos espaços, e dessa maneira nos permitiu reconhecer o que foi fruto de um esforço legítimo, filosófico, de estudo e de empenho, daquilo que são meros modismos e são feitos na maioria das vezes para agregar algum tipo de valor comercial, seja um curso, seja um produto ou coisa do gênero. Certo. Bem, entre os tópicos que vocês já falaram, tem um que, como eu disse na abertura do bloco anterior, é muito caro para mim, que envolve a Grande Fraternidade Branca. Isso. O senhor poderia dizer o que é para o público a Grande Fraternidade Branca? Isso. Eu lembro que quem está no YouTube, assim, tem certas coisas que você fica impressionado. Por exemplo, tem pessoas que a pessoa possivelmente nem vê o vídeo e já põe um comentário, né? Uma pessoa, nossa, Grande Fraternidade Branca é racismo, não sei o quê, gente, não tem nada a ver. Grande Fraternidade Branca não tem nada a ver com nenhuma questão racial. A Grande Fraternidade Branca é uma linha dentro do esoterismo que acredita que existem, a Terra tem, digamos assim, algumas pessoas, não são extraterrestres, não são alienígenas, não. São alguns mestres, pessoas que passaram pela Terra e que são tutores, digamos assim, do ser humano. Grandes mestres, como Jesus, por exemplo, ou outros, que formam uma verdadeira assembleia, digamos assim, de pessoas que zelam pela raça humana. Os escritos mais famosos a respeito do contato com a Grande Fraternidade Branca datam principalmente do século XIX. E ali a gente tem alguns mestres que são considerados tradicionais dentro da Fraternidade Branca, como Cagliostro, Saint-Germain. Mas é interessante que, com o passar do tempo, mais uma vez, acabou surgindo uma série de organizações que se apropriaram desses mestres, criaram mestres completamente imaginários e atribuíram aos mestres que já existiam certos discursos que não refletem. Então, nesse vídeo, especificamente sobre a Grande Fraternidade Branca, nós procuramos investigar qual é o conhecimento esotérico tido como principal dentro dessa linha e tido como mais aceito dentro do esoterismo tradicional. Bom, o senhor falou de 2 dos 3 mestres, né? Mas existem outros. Cada um deles, no caso da Grande Fraternidade Branca, é ligado a um espectro de cor. Seria isso? Isso, digamos assim, também uma visão um pouco mais recente. O que a gente procurou até, né, ressaltar, não só nesse vídeo da Grande Fraternidade Branca, mas em outros vídeos que nós tratamos a respeito dessas questões, é que, se por um lado é lícito que as pessoas tenham devoção, tenham crença com relação a qualquer coisa que lhe pareça satisfatório, também é que se tomar muito cuidado para que isso não se torne também um novo tipo de fanatismo, né? Então, tudo há um equilíbrio. Eu acho que os ensinamentos desses mestres, e isso aqui não desmerecendo nenhuma organização que porventura tenha se apropriado deles, né? Porque muitas vezes são mensagens que ajudam as pessoas
em momentos de dificuldades, mas que o importante realmente é a pessoa trabalhar com discernimento, saber que aquele conhecimento ele pode trazer algum tipo de orientação, mas evitar qualquer tipo de fanatismo, de dogmatismo que venha efetivamente prejudicar as pessoas e, digamos assim, obliterar a visão da verdade. Nós tivemos um resgate de algumas dessas correntes agora no fim do século XX, começo do século XXI. Sim. Qual que mais tem se projetado? É interessante o seguinte, a tradição esotérica ocidental que é mais conhecida. Há um tipo de conhecimento considerado esotérico, considerado tradicional, em todas as sociedades. A gente pode penetrar isso dentro do esoterismo ou da religiosidade na Índia, no Tibete, na China, no Japão, mesmo nas religiões tradicionais aqui das Américas. Algum tipo de conhecimento gestado e preparado no sentido devocional, no sentido profundo, ele foi gerado por praticamente todas as civilizações. O tipo de tradição esotérica que praticamente nós conhecemos melhor é o esoterismo ocidental, que está calcado em alguns pilares. Os pilares do esoterismo ocidental são a alegoria da alquimia, principalmente, da astrologia e da cabala, que a cabala é um sistema tradicional judaico, no primeiro momento, embora exista também a cabala cristã, que é toda uma cosmologia e uma forma de entender o universo. O que eu acredito que diferencie, principalmente do ponto de vista teológico, as correntes esotéricas, digamos, das religiões monoteístas tradicionais, como o catolicismo, o cristianismo em geral, e mesmo o judaísmo e o islamismo, começa pelo próprio conceito da divindade. Num conceito monoteísta, das principais religiões monoteístas, Deus, a realidade suprema, ele é um ente que criou a realidade como ela é, porém não se identifica com ela. Deus e o mundo não são a mesma coisa. Deus criou o mundo, o universo, como um relojoeiro que monta um grande mecanismo que, a partir do momento que aquele mecanismo é dado corda, ele começa a funcionar pelas suas próprias leis. E Deus, o Criador, e a criatura não são a mesma substância. Por exemplo, no cristianismo, eu não consigo acessar Deus diretamente. Por quê? Não só por causa do pecado original, isso é uma questão, mas porque Deus é outra substância. Como que eu acesso Deus? Pelo mistério da encarnação. Ou seja, Deus se tornar homem na pessoa de Jesus Cristo, o verbo se tornar carne, eu estabeleço uma ponte. Uhum. No esoterismo, existe um conceito que ele é mais panteísta, ou seja, que Deus não é uma entidade separada da criação, que Deus, a criação e o universo são a mesma substância, e que o homem pode acessar Deus por meio dos seus próprios esforços. Né? Não, necessariamente não precisaria de um intermediário. Nós poderíamos aprender com os mestres, aprender com professores, mas essencialmente nós aprenderíamos com nossas próprias experiências e nossos próprios esforços. E a dor, ela está muito ligada ao processo de ignorância da nossa própria condição. Então, no esoterismo, se acredita que existe uma gnose, ou seja, um conhecimento, que não é só um conhecimento intelectual, um conhecimento profundo que levaria a ter um conhecimento mais elevado da realidade e uma comunhão maior com Deus. Então, eu diria, essas são as principais diferenças e as principais características do esoterismo ocidental. Aí, claro, existem correntes diversas. Por exemplo, nem todas as correntes esotéricas acreditam em reencarnação. Algumas acreditam em reencarnação. Nem todas as correntes esotéricas pregam que você tem que fazer alguma prática ritualística, etc. Outras fazem uso de práticas ritualísticas no sentido de harmonização, de conhecimento. Então, mesmo dentro do esoterismo, nós estamos, na verdade, tratando de um campo que ele é muito amplo e que tem dentro de si várias correntes. Como, por exemplo, claro, se nós falarmos no cristianismo, nós temos várias correntes do cristianismo que têm interpretações, algumas vezes, distintas dessa realidade. E temos o que a gente chama de cristianismo esotérico, que é uma leitura
do cristianismo a partir de um ponto de vista gnóstico e esotérico também. Entre os países que nós temos ali fazendo parte da Organização das Nações Unidas, eu acho que nenhum inspira tanto misticismo quanto a Índia. A Índia, exatamente. Vocês também têm um vídeo falando da Índia? Temos da Índia, temos um vídeo, convidamos uma das nossas entrevistadas, uma pessoa que mora metade do ano na Índia e mora metade do ano no Brasil, uma pessoa que se encantou pela Índia, se mudou para a Índia e hoje, inclusive, promove viagens, né? Eu, particularmente, não tive essa oportunidade, mas é um tratamento de choque, que é uma realidade muito distinta da nossa, é um tipo de religiosidade diferente e que também ajuda a compreender por que a Índia fascinou tanto os viajantes de séculos atrás. Se hoje nós, que somos acostumados a tantas coisas, né, nesse nosso século de circulação de informações, ainda ficamos chocados ou tocados até por certas coisas que se vê no Oriente, imagine um viajante europeu do século XVI chegando na Índia, chegando no Tibete, chegando no Ceilão. Então isso a Índia, o conhecimento indiano contribuiu muito para o desenvolvimento do pensamento esotérico ocidental também. Bom, nós temos outros temas que vocês abordam. Vocês falam, por exemplo, de psicologia transpessoal. O que é isso? Psicologia transpessoal é uma linha dentro da psicologia que a psicologia, digamos, do mainstream, ela considera a realidade psicológica muito do indivíduo, né? A realidade psicológica do indivíduo. A psicologia transpessoal é um ramo dentro da psicologia que ela considera que existem fatores extra-individuais e aí também considerando outros tipos de fenômenos, até parapsicológicos, que podem ajudar a explicar a dinâmica do sujeito. Hoje nós temos, mesmo aqui no estado do Paraná, vários cursos de psicologia transpessoal, a nível de pós-graduação, inclusive, que tem servido de complementar e é um tema que é recorrente no nosso canal, porque a psicologia transpessoal ajuda a compreender como que fatores, por exemplo, quando se fala em termos de inconsciente coletivo, quando se fala em termos de arquétipo, a psicologia transpessoal ela considera todos esses elementos de uma forma bastante ampla. Numerologia funciona? Numerologia é uma coisa interessante. Eu não sou numerólogo, eu sou astrólogo, né? A astrologia é algo que me é muito caro, tenho praticado profissionalmente. E a numerologia, embora eu tenha o conhecimento, a gente quis convidar, já convidamos 2 pessoas para falarem sobre numerologia, para nos explicarem. É interessante que é uma prática antiquíssima também, desde o uso do alfabeto hebraico, do alfabeto fenício, tem sido associado à questão dos números, às letras, isso tem sido amplamente utilizado. Então, as pessoas que procuram numerologia procuram compreender melhor as questões vibracionais ligadas aos números e muitas pessoas fazem uso disso de uma forma bastante intensa. Essa semana mesmo, por exemplo, eu estava vendo um vídeo sobre a questão da indústria automobilística e vi, por exemplo, que a montadora japonesa Toyota, por exemplo, o nome era Toyota e ela mudou para Toyota por razões numerológicas, como muitas empresas também o fazem, embora não gostem de dizer que façam. Bem, e vocês também têm algum capítulo que fala sobre a comunicação com os mortos? Isso, a comunicação com os mortos foi um vídeo bastante polêmico, porque nós fizemos um vídeo falando da comunicação com os mortos do ponto de vista do esoterismo tradicional. E aí nós temos vários tipos de visão. No cristianismo tradicional, dentro do protestantismo, isso é um assunto que é colocado como que não é possível, né? No catolicismo, se fala muito da questão do purgatório. Né? Porque para quem foi para o inferno, não adianta mais rezar, porque foi para lá, não volta mais. Para quem foi para o céu, não precisa rezar, eles que rezam por nós. Agora, se reza pelas almas do purgatório, etc. Então, nesse sentido, a comunicação por sonho, etc. Mas talvez a maior polêmica gerou em questão do espiritismo. O espiritismo, com tudo que nós respeitamos, e já convidamos vários espíritas para
para conversar em nosso programa, inclusive, trata a questão da comunicação com os mortos como uma coisa assim, mais corriqueira. E nesse vídeo sobre a comunicação com os mortos, a gente procurou chamar atenção para um fenômeno que talvez, muitas vezes que as pessoas, o médium está tentando comunicação com o espírito desencarnado, não é bem com o espírito desencarnado que ele está se comunicando. Né? Seria com outro tipo de fenômeno, muitas vezes com o próprio inconsciente do médium. Né? Com o próprio inconsciente dele, né? Algumas pessoas pensam que estariam realmente tendo comunicação com os mortos, na verdade é um outro fenômeno psíquico que está acontecendo. Com todo respeito, né, aos espíritos, etc., mas a gente também procurou colocar essa visão também e compartilhar. Na realidade, assim, se a gente fala sobre visões pouco convencionais, a gente fala sobre um certo momento de descrença da sociedade. Sim. Né? E esse momento de descrença, ele faz com que a gente duvide de tudo e de todos. Mas existem algumas coincidências dentro da área do esoterismo e da realidade fantástica que são muito perturbadoras. Vou falar, por exemplo, do seu campo que é a astrologia. Sim. Né? A gente já abordou esse assunto aqui e é muito curioso. O perfil de uma personalidade, por exemplo, no caso de um signo do zodíaco, é muito semelhante ao nativo daquele signo. Sim. Lógico, nem sempre a compatibilidade existe. Mas no meu caso, que sou de Aquário, coincide. Né? Existe uma diferença entre quem nasce nos primeiros 10 dias, nos segundos 10 dias, né? Eles chamam de decanatos. Decanato. Né? Mas, enfim, essas coincidências foram construídas ao longo do tempo. Esse conhecimento milenar, que faz parte da realidade fantástica, foi construído ao longo do tempo e, na verdade, não é valorizado da maneira adequada? A questão é o seguinte, Ney, assim, a astrologia, vamos pegar a astrologia como um grande paradigma aí dentro das ciências ocultas. Okay. É um conhecimento de origem, eu acredito, né, que é de origem humana, ou seja, o ser humano, na sua observação, na sua prática, é de origem empírica. Claro que, muitas vezes, os processos também são psíquicos, né? Processos de inspiração, assim como o artista, ele muitas vezes se inspira e uma música, uma peça de arte, alguma coisa vem através de um processo mental, emocional, que ele não é exatamente tangível. Também o conhecimento esotérico, diferente do conhecimento puramente científico, que é uma outra matriz de conhecimento totalmente válida também, mas ele é baseado na inspiração, mas é baseado empiricamente. Ou seja, um astrólogo, ele se convence que a astrologia funciona não por mera crença, não porque ele acredita, ele se convence porque ele faz 1, 2, 10, 50 mapas astrológicos e empiricamente ele valida aquele conhecimento. Se eu, como astrólogo, tivesse feito alguns mapas astrológicos e de repente eu começasse a me deparar com que aquilo não bate, não funciona, eu teria abandonado. Mas se dá ao contrário. Claro que existem certos critérios de validação do conhecimento esotérico que não são os mesmos critérios do conhecimento científico. Quanto à questão da crença, eu imagino o seguinte, hoje nós vivemos num processo, isso não só com relação ao esoterismo, mas com relação a outros processos de muito cinismo e de muito ceticismo, o que é extremamente complicado para o nosso tempo. Veja, há não muito tempo atrás, isso a gente está falando há poucas décadas atrás, grandes sistemas ainda balizavam a decisão dos seres humanos. Fosse a religião, fosse a política ou fosse a própria razão e a ciência. Ora, a religião passa no mundo todo por um processo de crise de identidade, no mundo todo. Ainda nós temos aqui na América Latina, em alguns outros países, um certo nível de religiosidade, mas esse nível ele é muito pequeno. Hoje, em vários países da Europa, por exemplo, onde o ateísmo e a não identificação com nenhum processo religioso é muito grande. Pois bem, outro é o processo político. Nós tínhamos grandes utopias políticas, fossem de direita, né, liberais, ou fossem de esquerda, e esses processos também foram se desgastando.
ao ponto de hoje você não ter mais um grande sistema que guia a decisão política. E a própria racionalidade, que também foi colocada como desde a Revolução Francesa, né? Os revolucionários franceses, eles invadiam as igrejas, colocavam uma mulher nua, né? Ou com uma toga sentado no altar representando a Deus, a razão. Então agora a razão, a racionalidade vai guiar as nossas decisões. E de repente a própria racionalidade hoje ela está em perigo, ou seja, a escola não ensina, o partido não politiza, a igreja não catequiza, e isso dá um vazio de sentido muito grande. O sociólogo alemão Max Weber, ele tem um conceito que se chama desencantamento do mundo. Ou seja, o mundo, por muitos anos, ele foi encantado de várias realidades cosmológicas que dão sentido à prática humana. Uhum. Sentido moral, sentido religioso, sentido nas ações. E, de repente, o mundo começa a ter erudido nesse sentido. Ou seja, hoje nós vivemos cada vez mais numa sociedade que, não acreditando mais na realidade da utopia política, na realidade da utopia moral e religiosa, ela se desloca para o individualismo. Então, eu não posso mais mudar o mundo. Eu posso resolver o meu problema. Resolver o meu problema. Então, cinismo e ceticismo são grandes problemas. Eu acho que a nossa busca, como pesquisadores do esoterismo, como também a busca de religiosos, como também a busca de pessoas que atuam no campo da política, na política buscando soluções para os nossos grandes temas, eles tentam reencantar o mundo. Trazer novamente esse encantamento, esse sentido que nós tanto precisamos para a nossa ação no mundo. Senão, cada vez mais nós vamos ser seres solitários, sem um sentido maior, e o ser humano não pode sobreviver assim. Então, a realidade fantástica, o esoterismo e o ocultismo, são uma expressão de pessoas que buscam significado, como também outras o são. Né? Então, procurar reencantar, mostrar que além daquela faina cotidiana, da conta para pagar, do problema imediato, da aridez do nosso cotidiano e muitas vezes da falta de sentido. Por que eu faço isso? Por que eu acordo pela manhã? Por que eu vou trabalhar? Qual é o sentido disso? Esses sistemas procuram embeber o ser humano num sentido maior de compreensão de si e da sua relação com o todo. Quer dizer, ele não é um ser solitário, abandonado, esquecido, largado. Imagine, na situação que a gente está, muitas vezes oprimido pelo fardo, até existencial, quando você descobre que você não é um cara sozinho, você é conectado com a divindade. Isso é um bálsamo, muitas vezes, para que dê sentido na nossa existência. Então, nós, de forma alguma, e nunca pretendemos isso, somos gurus, mestres, qualquer tipo. Muitas vezes lá no canal, nossa, como vocês são pessoas iluminadas. Não, somos meramente, nós fazemos isso, né, porque nós precisamos. É só por isso. Porque nós também precisamos buscar sentido e orientação na nossa existência e ficamos assim satisfeitos que a gente possa compartilhar um pouco, livremente, compartilhar dessa nossa busca com outras pessoas também. E outras o fazem, né? Nas igrejas, fazem na boa política, na política que quer resgatar o sentido de participação do ser humano na coisa pública. Então, está aí o nosso canal. Hoje nós temos 30 mil inscritos, o que na realidade do YouTube pode não parecer muito. Você tem qualquer canal de bobeira aí com 1 milhão de inscritos, mas um canal que trata de um tema restrito, de uma maneira criteriosa, a gente acha que é bastante. Esperamos que logo chegamos a 100 mil inscritos e a gente procure alcançar essa audiência, como disse, compartilhando com humildade e livremente a nossa busca por sentido. Obrigado, professor. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, realismo fantástico. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Marcos Roberto Kuznick, professor de História, coproprietário do canal Realidade Fantástica no YouTube, junto com Jamil Salum Júnior e Márcio Slompo, ambos jornalistas. Professor, suas considerações finais, por favor. Considerações, convidando toda a comunidade a conhecerem o nosso canal. Entra lá no YouTube, digita Realidade Fantástica e vocês vão ver, eu acredito que já tem quase 100 vídeos lá dos mais diversos temas relacionados a esoterismo, cultismo, realismo fantástico, todos feitos com muito carinho e sempre procurando dividir aí livremente a informação com todos que também são buscadores. Professor, novamente obrigado. Muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Encerramos o programa por aqui e voltamos na semana que vem.